Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around Quando that doesn't have você TV. está quase no fim do ano, mas ainda se sente no meio de uma bagunça. Então, você está quase no fim, mas o meio ainda está embolado. O que é o meio? É algum ponto entre o começo e o fim. Então, novembro, dezembro, ainda é um meio antes do fim, onde alguma coisa nova pode acontecer. Algumas pessoas estão no meio com a expectativa de alguma coisa boa ainda acontecer. Outros ainda acham que não dá mais tempo para algo novo acontecer. Mas eu quero falar hoje sobre o Deus que age no meio. Eu sei que a gente já ouviu muitas coisas, não é? Que você precisa começar bem, mas o importante é terminar bem, que o fim é melhor do que o começo. A gente lê na palavra de Deus que Deus é alfa e ômega, princípio e o fim. Ele é o Deus do começo, Ele é o Deus do fim. Mas eu estou aqui hoje para falar para você que Deus é o Deus do meio também. Ele é o Deus que age no meio daquela bagunça que talvez a sua vida possa ter se tornado em algum momento, no meio aonde você talvez não tenha grandes expectativas de alguma coisa boa acontecer. Ele é o Deus do meio. Então, Isaías 64:4, na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: desde antes do início do tempo, ninguém imaginou, nenhum ouvido ouviu e olho algum viu, um Deus como tu, que trabalha para o bem daqueles que confiam em ti. Também, Salmo 23:4, mesmo que a estrada, olha aqui, um momento no meio, atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado, o teu cajado fiel me transmite segurança. Amém. Então, naquele meio aonde pode ser uma estrada de morte, aquele caminho complicado, ali também Deus sempre estará com a gente. Eu não sei se você corre, se você já correu, ou se você já se preparou para ir para uma academia, e aí você vai começar com aquele empolgante exercício aeróbico, e aí você vai começar. No começo é interessante, você compra um teninho bacana, um running não sei o que, você vai lá e fala, não, eu preciso de uma camiseta dry fit, e você vai pegar um tecido leve, e você vai pesquisar, e você já se imagina correndo assim, ó, parece que cada passo foi 5 quilos embora no suor, e você está empolgado, e você quer malhar, e vai começar um novo ano e você está empolgado. Então o começo ele é excitante, você está assim, louco ali, imaginando um monte de coisa. E aí, no fim você está tirando selfie. Você está falando 10 quilômetros já era, hoje foi para conta. E aí tem gente que vai colocar ali no pain, no gain. E aí, plano verão 2018, uns negócios assim, você, no final você está tirando selfie. Mas no meio é quando você está correndo, como é que é, Zelão? E aí você está respirando meio... Está falando assim, por que eu fui me meter nessa encrenca? Não é assim? Às vezes é assim, não só numa corrida, é num curso que você se propôs a fazer. Antes de começar um emprego, você está empolgado, você está imaginando o salário no fim do mês, dá para comprar coisa para o ano inteiro, parece. E você está imaginando você naquela empresa, você imagina o seu crachá, você imagina uma mesa, você imagina um chefe super legal, uma equipe super motivada, e você não consegue nem dormir de tão empolgado que você está, antes do primeiro dia de trabalho. E no meio, você está falando assim, estou indo para o Egito, aquela escravidão, aquele lugar terrível, aquele chefe endemoniado, não é assim que você, às vezes você faz? No meio, você começa a pensar tudo, e aí nem sempre é tão empolgante quanto no começo, e às vezes no fim você viu que Deus agiu, que Deus recompensou, que Deus usou aquela confusão para te abençoar em alguma coisa, e assim foi. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, lembrando você que Deus é Deus do meio também. Deus é um Deus que cuida do meio. E onde eu vejo isso? Eu vejo isso na vida de Sansão. Sansão, Nazireu, ele e Samuel são os únicos que nós vemos na palavra de Deus que foram declarados desde antes do nascimento, que nós vemos ali claramente que os seus pais receberam visita, no caso de Sansão ele recebeu uma visita de anjo,
e Ana prometeu Samuel ao Senhor, e eles foram nazireus consagrados durante toda a sua vida. A gente vê também, assim como João Batista e Sansão, os dois tiveram ali para os pais visita de anjos. Apenas João Batista, Sansão e Jesus, apenas os três tiveram a visita de anjo ali antes do nascimento. Então foi empolgante demais, já começa com o anjo aparecendo, com as coisas acontecendo. E depois, no final da vida de Sansão, no final você vê Sansão na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, e você percebe que aconteceu algo extraordinário. E o meio da vida de Sansão, como é que foi? A gente vê uma bagunça acontecendo, a gente vê como é que esse cara conseguiu fazer toda essa confusão. E é interessante também a gente olhar a vida de Sansão numa perspectiva, como a gente vê em alguns começos de capítulos do livro de Juízes, vai falar assim: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia, era outro tempo, e ali acontecia muita coisa estranha, e Sansão então nasce nesse tempo. Eu quero lembrar você o que é o nazireu na Bíblia. Está lá em número 6, você tem ali orientações para o voto de nazireu. E antes tinha-se esse costume já entre o povo de Israel, e ali, número 6, há uma instrução muito clara de como esse voto deveria ser feito. Mas Sansão, Samuel, e há indícios fortes também que João Batista, eles fizeram esse voto por toda a vida. E ali então você vê em número 6 que eles não poderiam tomar vinho, nada alcoólico, nada proveniente da uva, nem uva passas, nem suco de uva. E a uva simbolizava então o prazer desse mundo, assim como o álcool é visto também no nosso tempo como algo prazeroso nesse mundo, prazeroso para a nossa carne. E aí também eles não poderiam se aproximar de um cadáver, então eles não poderiam ter contato com morte. E também quem fazia o voto de nazireu também não poderia raspar o seu cabelo, ele teria que deixar o cabelo crescer. E assim aconteceu com Sansão. Sansão então ele tem esse destino, e aí então ele é chamado para essa vida de grandeza. E aí então a vida de Sansão vai se desenrolar em cima desse prenúncio, só que ele não consegue muito bem manter esse voto, ele quebra essa consagração, o caos acontece, Deus tem misericórdia, e no final ele vai ainda cumprir um plano de Deus, dentro de um cenário mesmo de caos, mas ele consegue ali cumprir o seu chamado de vida, não da forma que Deus planejou na sua perfeita vontade. E aí nós vamos aprender um pouquinho com tudo isso aqui hoje. Eu queria que você pensasse no seu ano, aonde você está, aonde você está indo hoje, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu gosto de pensar em Sansão também, que Sansão era aquele cara exagerado, intenso, era meio Cazuza lifestyle, sabe? Exagerado, tudo que ele ia. Sansão, ele tivesse aqui hoje no Eleve, e ele curtisse um pouquinho alguém, daqui a pouco, assim, aqui no churrasco, ele já estaria falando assim: olha, nós vamos ter 3 filhos, o nome deles vão ser esse, nós vamos casar no final de tarde no Espaço Aliança, vai ser no inverno porque não chove, mas aí ele já vai estar assim, não tem condição de pensar em outra possibilidade. Ele era um cara intenso demais, exagerado, às vezes até desesperado, e ele vai se meter um pouquinho de confusão. Mas esse estilo de vida meio kamikaze, meio louco que a gente vê Sansão vivendo, lembra um pouquinho aí, um pouco que a juventude vive, ou anseios que a juventude tem nos dias de hoje, e por isso a gente pode também aprender bastante com ele. Então eu vou falar aqui de 4 estágios da vida de Sansão, e para nós hoje, em cada estágio, eu quero lembrar você que você precisa depender de Deus em cada um desses estágios. Sansão não reagiu bem em alguns deles, mas nós podemos aprender com Sansão. Naquele tempo não havia rei em Israel, mas nesse tempo o rei dos reis está vivo, e ele quer te ajudar a acertar, e a gente pode aprender com os erros dos nossos antepassados. Então você pode depender de Deus do começo ao fim. Então dependa de Deus quando primeiro você
perceber que você foi destinado para a grandeza, você perceber que você foi destinado para o extraordinário. Olha o que acontece com Sansão, Juízes 13, versículos 3 a 5. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará, dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. E olha aí, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Uau! Por que isso aqui é grandeza, gente? Porque imagina uma nação sem rei, imagina a nação desorganizada, imagina a nação de Israel ali, cada um fazendo o que queria, 40 anos sendo oprimido pelos filisteus, e ali então você tem uma nação sem força, e nasce uma pessoa, e ali Deus vai determinar algo a respeito da vida dessa pessoa, e vai dizer: Ele vai libertar o meu povo das mãos dos filisteus. Uma pessoa humana, cheia de defeitos, como eu e você, e havia um destino de grandeza sobre Sansão. Quero lembrar você que havia uma desvantagem muito grande entre Israel e os filisteus. Por quê? Porque os filisteus, eles dominavam a arte da guerra, eles dominavam a tecnologia do ferro, eles de fato tinham um exército muito poderoso. Israel não, Israel tinha ali uma dificuldade de unidade, uma dificuldade de seguir os mandamentos de Deus, e eles não tinham o domínio da arte da guerra, e ali eles estavam há 40 anos debaixo de opressão, porque não tinham obedecido a Deus. E ali então você tem Sansão que nasce com um chamado para consagração. Israel estava em desvantagem, mas Deus chama um homem e coloca sobre ele um chamado para consagração. E eu quero falar algo sobre a sua vida hoje. A consagração supera a desvantagem. A sua consagração vai superar a sua desvantagem. Aonde você teve desvantagem na sua vida, aonde faltou preparo, aonde faltou cuidado, aonde faltou família, aonde faltou pai, aonde faltou mãe, aonde você não foi tratado do jeito que você deveria, talvez foi com violência, talvez aconteceu um abuso, talvez aconteceu algo ali que desvirtuou, você estava no meio de pessoas que não sonhavam com grandeza, e você não conseguiu ver além, e você não conseguiu sonhar com grandeza, então você tem uma desvantagem, e você se sente assim. Talvez você não fez a faculdade que você queria, talvez você se sente velho fazendo hoje coisas que não deu para você fazer antes, e Deus está falando para você hoje: filho, a sua consagração vai superar a sua desvantagem. Ou seja, Deus tem poder para liberar sobre a sua vida o que a sua vida ali, a sua condição não foi capaz de gerar. A intimidade gera, a consagração gera, a separação com Deus gera. E aqui você vê por que isso poderia ser possível, porque havia um destino de grandeza. E você fala assim: e eu, pastor? Eu sou destinado para a grandeza? Jeremias 29, 11 é o texto do vídeo da virada que a gente acabou de assistir. Deus vai falar para você: eu é que sei os planos que tenho a seu respeito, planos de te prosperar, plano de te dar um futuro e uma esperança. O plano de Deus para você é plano de grandeza, o plano de grandeza. Assim como tem uma música que o Tato canta, que está lá no nosso canal, é leve, do que nós gravamos aqui no Pulse: o seu futuro é lindo, o seu futuro é extraordinário. Também está escrito lá em Efésios 2:10, que você é criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para praticar boas obras que Deus preparou para você antes do começo das coisas. Então, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que você foi chamado para a grandeza. E sabe o que isso diz respeito, gente? Preste atenção: o seu destino
não é ideia sua, é plano de Deus. O seu destino não é uma coisa da sua cabeça. Deus sonhou coisas grandes para você. E aí agora eu quero dizer uma coisa, preste atenção. Então você é destinado para a grandeza. Quem é destinado para a grandeza aqui? Alô, Eleve Livre. Quem é destinado para a grandeza aqui, gente? Você é destinado para a grandeza. E por que você tem que depender de Deus quando você é destinado para a grandeza? Você tem que depender de Deus quando você é destinado para a grandeza, porque o seu chamado não te exime de tentação. Não é porque você é chamado que você não vai ter tentação. Não é porque Deus te chamou para coisas grandes que você não vai ter tentação. Você um dia recebeu um chamado para liderar uma célula, e você entendeu ali, uau, chegou o tempo, e você começa a pensar no seu caminho com Deus. Você um dia passou no vestibular, e você imaginou aquela carreira, e você sonhou com aquele, uau, Deus me chamou para essa direção, eu tenho aqui um plano de Deus para a minha história. Você começa a imaginar a sua vida, e você percebe que você tem um destino grande, que você tem um chamado, que você pode fazer a diferença. Eu quero dizer para você, é verdade, isso não é coisa da sua cabeça, mas no meio do caminho tem tentação. Tem tentação na faculdade, tem tentação até dentro da igreja. Você sempre passará por tentação. O que você precisa fazer? Depender de Deus. Então, o seu chamado não diz que você não passará por tentação, mas você tem lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, que não veio sobre você tentação que você não fosse capaz de suportar, mas junto com a tentação, Deus provém a você escape, para que você possa superar a tentação e possa ajudar outras pessoas que passam pela mesma coisa. Então você depende de Deus, por quê? Porque você tem o escape em Deus no meio da tentação. E a vida de Sansão foi marcada por quê? Por tentação. Ele tinha uma força extraordinária. Satanás estava tremendo de medo. E aí ele vai colocar tentação no meio do caminho. Então, você não é melhor do que Sansão. Se Jesus foi tentado, você com certeza será tentado. E quando eu falo tentação, é tentação mesmo. O bicho ruim sabe aonde o calo aperta para você. Sabe aonde você fica facinho, sabe? Aonde você fica vulnerável. Ontem, eu estava vindo para a vigília, saí de casa, enquanto eu estava no caminho da vigília, para vir para a vigília. Aliás, a vigília tem sido cada vez mais um tempo, show de Deus fazer algo novo no nosso meio. A presença de Deus tem vindo forte. Se você não vem, vem para a vigília. E eu estava vindo para cá, e ali, ministração forte, Luizinho ministrando. E quando eu vinha, minha cabeça vinha um tanto de pensamento. Eu falava, meu Deus do céu, que pensamento é esse? E se eu desse bobeira, eu poderia não ter chegado na vigília. Mas eu falei, eu já sei onde você trabalha. E aí você precisa depender de Deus. Eu não sei se isso acontece com você, acontece comigo. Eu ter aceitado o meu chamado não me livrou de tentação. Eu ter me batizado não me livrou de tentação. Eu ter sido cheio do Espírito Santo não me livrou de ter tentação. Eu ter sido ordenado ministro nessa igreja, ter sido líder de célula, ter sido supervisor, ter sido pastor, eu pregar toda semana, eu orar até a orelha bater palma, nada disso me livrou de tentação. Tem tentação sempre. Por isso eu e você temos que depender de Deus. Que tanto, gente? Sempre. Depender de Deus sempre. E a promessa de Deus é verdadeira. Por quê? Porque Deus provê escape. Assim como Ele trouxe escape ontem, assim como eu tenho certeza que amanhã também Ele vai trazer escape. Hoje Ele vai trazer escape, e eu vou poder ajudar outras pessoas que podem sair do Eleve hoje, e no meio do caminho ter que lidar com uma tentação. E você vai, em nome de Jesus, superar, vencer e atravessar tempos de tentação em santidade, em nome de Jesus. Você vai terminar, se você caiu em tentação, esse ano, em nome de Jesus, você será redimido, restaurado, você já foi perdoado, e você vai terminar esse ano bem, em nome de Jesus. É tempo de superar. E gente, olha só, você ouviu aqui, né?
Sansão é Cazuza lifestyle, exagerado. Ele toda hora dá bobeira, ele se envolve com força nos relacionamentos, e ele tem um anseio de ter ali algo intenso. Ele vê um leão no caminho, ele não pede ajuda, ele é forte, ele tem ali uma oportunidade de saber se Deus o chamou mesmo, então ele não pensa duas vezes, ele vai lutar com o leão, e o leão termina rasgado pelas mãos de Sansão. E ele volta depois de Tímina, e ele vai encontrar um cadáver de um leão. E quando ele encontra um cadáver de leão, ali tem mel. Ele não pode se aproximar de um cadáver, mas ele está tão empolgado, ele tem tanta vontade, ele começa a ver aquele mel, e ele começa a ficar tão louco que ele vai lá, ele pega, ele não quer nem saber, porque ele quer intensidade. Agora deixa eu te falar uma coisa: não permita que a sua intensidade te leve a dormir com o seu inimigo. Sansão acabou dormindo com seu inimigo, gente. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. A sua intensidade, você pode explorá-la. Você não precisa pegar a sua intensidade e falar assim: olha, você nunca será usada. Colocar uma chave, trancar e falar assim: com Deus não existe isso. Não, a sua intensidade, o lugar que ela é mais útil, mais poderosa, e onde você pode ter mais prazer, e as coisas de fato mais loucas desse mundo, é diante de Deus, é no seu relacionamento com Jesus, é fluindo no Espírito Santo, é vivendo tudo que a igreja pode levar você a viver, junto em unidade como família de fé. Aliás, eu estou cheio de expectativa, porque já vai começar a semana da virada amanhã, e Deus vai falar muito aqui nesses dias. Ele vai falar com você, vai derramar muito. Venha com intensidade. Não me venha quarta-feira dizendo: eu estou cansado. Dá licença, você ainda não tem 99 anos, você ainda não tem artrose, trombose. Não, você está aqui e você tem intensidade. E se você não for intensamente com tudo, desesperado, apaixonado, louco, entregue por Jesus, esse negócio vai gritar lá na rua de outra forma. E você precisa gastar sua intensidade com Deus. Então não permita que a sua intensidade te faça dormir com o inimigo, mas que a sua intensidade te faça ser profundo em Deus, te faça ser profundo na sua experiência com Deus. Segundo, dependa de Deus quando estiver distraído pelas suas fraquezas. Dependa de Deus, faça o caminho de volta. Sansão desceu a Tímina, viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Eu acho que Sansão, ele foi criado meio mimado, sabe? Ele fazia uma birra e os pais iam lá e: tá bom, filhinho, toma o seu docinho, o seu brinquedinho, você vai sair. E aí ele levava todo mundo. Ele tinha aquele negócio de ser tudo centrado nele. Não sei se existe alguém assim no nosso mundo de hoje, mas ele era meio centrado nele. Não sei se alguém foi mimado, mas ele tinha sido meio mimado. E ele vai lá e fala assim: eu quero essa mulher filisteia. E aí então, olha o que aconteceu no versículo 3 de Juízes 14. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há uma mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Vou ler aqui na versão clara que você entende nos dias de hoje, tá? Os pais de Sansão chegou e falou: não há uma mulher no Eleve, na igreja da cidade, cheia do Espírito Santo, para você curtir. Você tem que ficar dando moral para essas anitas. Você precisa disso? Será que você precisa disso? Você vai casar aqui no Eleve Livre. Se você quiser ficar curtindo, dedinho, de madrugada na lupinha do Instagram, aquele negócio todo, é só você olhar o final de Sansão. No final Deus deu um jeito, mas ele estava cego, escravo, preso, desesperado e assim por diante. Eu conheço algumas pessoas assim, casamento desse jeito, pessoa cega, escrava, presa e desesperada.
Será que não tem uma mulher no Eleve na igreja da cidade cheia do Espírito Santo? Será que não tem um homem no Eleve na igreja da cidade cheio do Espírito Santo para você curtir, andar junto e desenvolver uma amizade e desenvolver ali algo profundo em Deus para você se casar? Tem. Só que tem gente que está antes de você ficar cego fisicamente, você já ficou cego espiritualmente. Sansão estava cego espiritualmente antes de estar cego fisicamente. E você não pode permitir que isso aconteça. Por que isso aconteceu com ele? Porque ele estava distraído com sua fraqueza. A resposta de Sansão foi para o seu pai: consiga para mim. Não, aqui não vai acontecer isso não. Gente, eu me lembro, vou contar um segredo para você. Eu me lembro, história de crushes do passado é sempre tenso, mas eu vou me arriscar aqui hoje. Eu me lembro que um dia eu trabalhava numa agência de publicidade que estava no andar de um prédio e embaixo tinha uma empresa de informática e eu precisava comprar um computador e eu passava ali, chegava da faculdade, entrava para o trabalho e aí eu peguei e fui lá para essa empresa de informática para comprar o meu computador na época. Aí eu estou montando a configuração, vem uma mulher me atender. Eu não queria mais nem saber de computador. Eu não queria nem mais saber se ela era crente, se ela era de igreja, se ela era cheia do Espírito Santo. Ela deu uma mexida assim, o cabelo e tal. Ela tinha um decote meio Anitta também, aqueles negócios assim. Eu estou olhando, o computador ficou caro. A configuração, não sei nem mais que configuração que era. Chegou o negócio, eu mandei um e-mail de resposta. Não estou interessado no computador, mas estou interessado em você. Que chavequinho mais sem vergonha. Eu não sei se o chaveco foi muito sem vergonha, mas eu sei que eu passava lá na porta, eu ficava vendo assim, que horas que ela sai para almoçar. Eu queria chegar antes da faculdade, não passava em casa para poder almoçar e ver se eu pegava ela almoçando no horário, porque eu ia descobrir aonde ela almoçava. Mas Deus livra a gente das mulheres sem vergonha também. Mas na verdade o mais sem vergonha era eu. E aí Deus me livrou da minha sem vergonhice, da minha falta de noção, e graças a Deus deu tudo certo, não aconteceu nada. Eu estava envolvido em ambientes onde todo mundo estava buscando a Deus, então não tinha nem tempo para fazer outras coisas, e no final eu saí da distração. Eu tive aquele momento distraído pelas minhas fraquezas, mas depois eu voltei para o caminho, e eu pude conversar disso. Eu fiquei me imaginando assim, não, se eu estou aqui, eu estou servindo, eu fui chamado por Deus, eu estou com essa fraqueza, a gente fica tentando dar uma forçada para dar certo, né? Não, mas e se ela fosse crente? Não, mas e se ela for quase crente? Não, mas se um dia ela foi crente? Mas e ela tem o jeito de ser crente? Mas aí eu fiquei imaginando, eu vou conversar com uma pessoa que me discipula, que eu fiquei fã de uma menina que eu não sei nem o nome direito, que eu acabei de ver e que eu quero chegar para conversar com ela e não sei o que. Eu falei, não dá para continuar essa história. Então, se não dava para continuar, eu estava perto de gente que era cheia do Espírito Santo, eu estava perto de gente que estava buscando as coisas de Deus, então no final não deu certo, e graças a Deus por isso. E por isso, graças a Deus, eu me casei com a Mariana, cheia do Espírito Santo, no Eleve, na igreja da cidade. Meu Deus do céu, o time ainda ficou para trás na minha vida. Eu lembrei aqui, deu até uma coceira assim, meu Deus do céu, se eu tivesse casado com aquela mulher. Que Deus a tenha, né? Deus abençoe, que ela se converta, ela é amada por Deus e amém. Mas gente, distraído pelas fraquezas, assim foi Sansão. E aí eu quero dizer para você, a distração te leva à quebra da consagração. Como que Sansão quebrou sua consagração? Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Só olhar, sempre começa assim. Ele estava indo atrás de uma mulher filisteia. Na volta do caminho ele viu um leão. Tem alguma coisa errada em ver um leão? Não. Mas depois que você vê o leão, nele havia um enxame de abelhas. O cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas. Tirou o mel com suas mãos, foi comendo pelo caminho. Imagina assim, ele não esperou nem chegar em casa, ele foi estraçalhando o mel no dente. Ele ia comendo, acho que ia descendo mel aqui do lado, caindo no peito. Ele chegou todo lambuzado do mel em casa. Você já se sentiu assim, chegando em casa todo lambuzado? Meu Deus do céu.
E aí a Bíblia fala que ele tirou o mel com as mãos, foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu o mel com eles sem vergonha, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Tinha um mel que ele podia comer, ele só não podia comer o mel do cadáver do leão. Tem gente que está tirando o doce da sua vida de dentro de um cadáver. É doce, é doce. Dá vontade de comer e se lambuzando pelo caminho, sim. Mas é um cadáver. Está dentro de um cadáver. E ele não conta, tem dinheiro que está dentro de um cadáver, tem sexo que está dentro de um lugar de morte. Lugar de vida para o sexo se chama casamento. Esse é o lugar de vida, e é para você. Só não busque ele dentro de um cadáver. E aqui então você vê a distração, a fraqueza. Por que isso aconteceu? Ele nem contou pelo seu pai. Ele não contou para o seu pai, não contou para a sua mãe. Você precisa aprender a lidar com as suas fraquezas. E o primeiro passo para você lidar com a sua fraqueza é aprender a falar sobre elas. Por que eu não caí naquele negócio, assim, de verdade, como eu disse que Deus a tem, aquele negócio ali assim, era um laço para a minha vida. Poderia ser uma pessoa boa, que até poderia se converter, mas não era para mim. O que me levou até ali foi um desejo do momento, foi uma atração física, foi uma química que não sei de onde veio. E aí então, isso não seria algo bom, mas porque eu tinha liberdade de conversar sobre as minhas fraquezas com outra pessoa, e eu não consegui nem me imaginar falando, acabou, cortou, já era. Se você tem o hábito de conversar, tem coisa que você não vai nem falar, porque não vai nem acontecer, porque você se imagina falando e fala, não dá. Então você precisa aprender a falar sobre as suas fraquezas, precisa aprender a lidar com elas. Então Deus te fez assim, muito louco, apaixonado, e você tem o potencial de fazer um monte de coisas. Não permita que a sua fraqueza te roube tudo o que você pode fazer com Jesus no reino. Reação está chegando, a gente pode fazer coisas muito loucas com Jesus. A gente pode transformar essa cidade, a gente pode transformar a política, a gente pode transformar a arte, a gente pode transformar o mundo dos negócios, a gente pode fazer a diferença em muitos lugares, a gente pode ganhar faculdades inteiras para Jesus. Não fique distraído no meio da sua fraqueza. Não fica distraído no meio das suas fraquezas. Você precisa vencer as suas fraquezas, precisa aprender a lidar com elas. Deus continua sendo Deus, mas Sansão, ele continuava andando por um caminho de morte. Deus continua por meio dessa confusão toda. No meio do casamento, aconteceu uma confusão e Sansão derrotou um monte de filisteu, mas Sansão estava numa rota de colisão. Será que você não está numa rota de colisão, mesmo quando Deus continua sendo Deus e te abençoando? Eu estava trabalhando naquela empresa que eu acabei de falar para você, eu estava indo bem, eu estava sendo abençoado, eu estava sendo promovido, as coisas estavam acontecendo, mas teve um momento que eu estava numa rota de colisão, mesmo Deus me abençoando. Não é porque Deus te abençoa que Ele te aprova. Não é porque você vai bem, foi promovido, tem dinheiro, que você está sendo aprovado. Não é porque você fez um monte de... O Sansão era assim, gente, ele fazia um monte de loucura, daí ele parava, pensava um minutinho e falava, ó Espírito do Senhor, vem sobre mim, vinha e ele fazia e acontecia. Não é porque você faz e acontece, porque você é aprovado. Então tome cuidado, dependa de Deus quando você estiver passando por fraquezas. Também dependa de Deus, terceiro, quando você estiver perdido na dor. Quando você estiver perdido na dor. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Gente, a mulher de Sansão foi dada ao seu amigo. Tem um amigo perto do seu lado aí? Imagina aquela pessoa que você quer se casar com ela, esse seu amigão aí casa com ela. Agora,
Imagine isso acontecer no dia do seu casamento. Imagina, Pedrão, no dia não vamos nem imaginar, né? Não dá, né? No dia do casamento, Thalita está casando com seu melhor amigo. Aí você preparou o apartamento, está imaginando ir para a lua de mel com ela. Aí ela vai para a lua de mel e você vai para casa jogar Xbox. Foi isso que aconteceu com Sansão, gente. Gente, na festa de Sansão, as diferenças de cultura, de jugo desigual já aparecem. Porque ele vai para uma festa, convidam então 30 rapazes para estar com ele no casamento. E ele está ali e ele já propõe um enigma. Então Sansão, eu acho que ele era meio inseguro, ele vê 30 homens na festa de casamento dele, ele fica meio incomodado. Ele já está com medo, ele já está inseguro, e ele vai propor um enigma, porque ele tem que vencer. Quem muitas vezes é inseguro tem que estar sempre vencendo, tem uma validação. Se um dia dá errado, ele pensa em se matar, ele acha que o mundo está contra ele, que ninguém gosta dele, porque tirou uma nota na prova, porque alguém não elogiou, porque alguém não está com ele, então ele desespera, o mundo acabou. E foi isso que aconteceu com Sansão. Então ele vai propor um enigma, ele quer ganhar de todo mundo, e aí a noiva dele é chantageada. Se ela não contasse o segredo, todo mundo ia ser morto na família dela. E ela então conta o segredo, e aí os caras conseguem. E aí depois Sansão está numa enrascada. Para se livrar, ele vai lá e fala assim: então tá bom, tem que dar 30 roupas. O que a vingança faz? O que a dor faz? Ele fica tão nervoso, ele fica com tanta raiva, que ele vai lá e mata 30 pessoas para pegar 30 roupas e pagar a aposta. Tem a aposta que você entra, que vai te levar para a confusão. Você entra para ganhar alguma coisa na sua insegurança, que vai te levar para uma confusão. E Deus continua sendo Deus? Continua, porque quem morre é filisteu. Isso vai causar uma confusão. Depois ele volta, a mulher está casada com outra pessoa, ele ainda vai lá, pega 300 raposas, queima toda a plantação dos filisteus, e Deus o levantou para livrar Israel do domínio dos filisteus. Então ele está criando confusão com os filisteus, para que haja guerra, para que haja ali vitória sobre os filisteus, e ele está sozinho, só que ele está movido por vingança, ele está movido por insegurança, ele está movido por medo. Deus te chamou para vencer, mas cuidado para não vencer movido por vingança. Cuidado para não vencer movido por insegurança. Só fazer um parênteses aqui. O casamento de vocês vai ser abençoado, viu, Pedro? Vai dar tudo certo, não vai acontecer nada disso. E aí então, Sansão aqui está perdido na dor. Gente, o que Sansão faz na dor? Ele desiste. Você tem uma dor muito grande? O que ele está desistindo? Ele está desistindo de ser chamado, ele está desistindo de ser nazireu, ele está se afundando, ele está voltando para a casa do pai para jogar Xbox depois de terminar o noivado. Talvez tenha alguém aqui hoje que terminou o noivado e você voltou para casa arrasada, e depois você passou a viver como um desistente. Deus está falando para você: você não precisa desistir, porque você pode superar a sua dor. Esse negócio que diz que você não é amado, que você foi traído, que você não tem valor, que você vai dar errado no final, não veio de Deus, veio lá do fundo do inferno, cheirando enxofre, e essa mensagem na sua mente vai ficar aqui hoje em nome de Jesus. Você vai sair daqui se sentindo amado por Deus. Na dor, Sansão, primeiro, ele vai se aproximar de um cadáver, ele vai ter contato com o cadáver, ele vai quebrar o seu voto. Qual que é o próximo passo? Ele vai se envolver com uma prostituta. Qual que é o outro passo? Ele vai se casar com uma prostituta. O buraco vai ficando cada vez mais fundo. Ele se casa com uma prostituta. O que aconteceu com Dalila, que vendeu Sansão por quilos de prata? Ela vai importunar Sansão até o limite do limite do limite do limite. Sansão estava dormindo com o inimigo peludo do lado dele, e achando que estava dormindo com uma mulher que ele amava. E ele ali deitado, a Bíblia fala que Dalila fez Sansão dormir no seu colo. Dalila fez as tranças e cortou o cabelo de Sansão dormindo no seu colo. E ela chama os filisteus para pegá-lo dormindo no seu colo. Ela manda chamar. Sansão estava tão importunado, tão afundado, tão perdido, tão desistente,
que ele está dormindo quando o caos está acontecendo, quando ele está vivendo a pior consequência da sua história, o pior caos, e ele está dormindo e ele não está nem percebendo o que está acontecendo. Talvez você está dormindo no colo de alguém enquanto o caos está acontecendo, porque você ficou perdido no meio de uma dor, e Deus te trouxe aqui hoje para te tirar de uma dor que te levaria para um caos. Quantas pessoas desperdiçam a sua vida, porque desperdiçaram a sua vida perdidas na dor? Hoje é dia de você superar. E sabe, eu quero falar aqui hoje para talvez pessoas que ainda não perderam o melhor da sua vida, perdidos na dor, no caos. O que é o caos? Deus continua sendo Deus? Sim. Deus é o Deus no meio da bagunça? Sim. O plano de Deus continua acontecendo? Sim. Mas você não precisa chegar lá com uma DST, você não precisa chegar lá com um divórcio, você não precisa, mesmo assim Deus dando um jeito na sua história, depois de você estar todo sequelado pelas drogas. Você não precisa desperdiçar uma juventude que você pode aprender mais facilmente, que você pode trabalhar com mais gás, que você pode aprender o idioma, que você pode fazer uma pós, que você pode ter experiências e aprendizado e crescimento, desperdiçando a sua vida no meio de uma dor. Você pode, se você perdeu alguma coisa, é hora de sair da dor e redimir o seu tempo. É hora de terminar bem. É hora de terminar bem. E Sansão aqui, ele estava vivendo isso, mas Deus continuava sendo Deus. Às vezes tudo que a gente precisa não é lutar mais uma vez. Sansão, ele estava deitado com uma prostituta, ele clama a Deus, os inimigos vêm, ele então se levanta e ele vai lutar, e ele vai vencer mais uma vez. Ele vai arrancar um portão, e ele vai subir até Hebrom com o portão nas costas, que era uma distância de mais ou menos 90 quilômetros. Ele começa a demonstrar força, ele estava dizendo assim: eu estava fazendo coisas erradas, eu estava longe de casa, mas eu ainda continuava tendo a presença de Deus. Só que você não precisa demonstrar força quando você precisa de arrependimento. Não demonstre força quando você precisa demonstrar arrependimento. Não existe mudança, não existe transformação sem quebrantamento e arrependimento. E por último, você pode defender de Deus também, definido pela redenção. Sansão, no final das contas, mesmo no meio do caos, ele foi definido pela redenção. Hoje é dia em que Deus estende a redenção na sua história. Ele te redime, Ele te traz de volta, Ele faz algo novo na sua história, mesmo em situações que você tenha errado. Juízes 16, 22, depois 28 a 30. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Teve um momento que Sansão, ele teve o seu cabelo cortado, ele foi preso, ele teve os seus olhos furados, ele estava careca, ele estava cativo, ele estava dentro de uma prisão, ele estava moendo cana, ele estava ali, ele se tornou um moedor dentro da prisão, e ele não tem muita perspectiva a partir dali. Mas a Bíblia fala que mesmo dentro da prisão, o que aconteceu? Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Deus está falando para você, o cabelo da sua cabeça vai começar a crescer de novo. A chama do chamado volta a acender sobre a sua vida e sobre a sua história. Deus vem te lembrar hoje: ei, você é chamado, você não está fora do meu plano. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Você cometeu um erro, mas você não é um erro. Você cometeu um erro, mas você não é um erro. E a Bíblia diz: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os filisteus e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E ao final ele vai estar dentro da galeria dos heróis da fé. Hoje você pode, em um lugar melhor do que Sansão estava.
você pode ter os seus cabelos da cabeça espirituais que representam o seu chamado, a sua consagração, o lugar de intimidade com Deus, um lugar de relevância com Deus, ser restaurado, e você pode cumprir o seu chamado, apesar dos erros que aconteceram no meio. Deus hoje é Deus no meio da bagunça em que alguma área da sua vida se tornou. Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de redenção. Ei, você não é definido pelo seu erro, você é definido pela redenção. Você não é definido pelo fracasso, você é definido pela redenção. O plano de Deus não é ideia sua, é plano dele, é o que ele tem para a sua vida e para a sua história. O seu caos não é tão grande para atrapalhar os planos de Deus. Lá em Hebreus 11 a gente lê, a partir do versículo 32, o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, olha ao lado de quem ele está, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça. O nome de Sansão está incluído aqui. Alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Ei, a galeria dos heróis da fé continua hoje. Quando você vai numa galeria de arte, não sei se você já foi, hoje em dia está um pouco complicado ir, né? Mas quando você vai, você vê telas na parede, você vê esculturas no meio, você vê instalações paradas. A galeria de arte de Deus não são obras paradas, são obras vivas, elas estão em movimento. Você se torna parte daquela galeria, você se torna uma obra de arte que Deus faz, por meio deles. A Bíblia está dizendo assim: por meio da fé, no último minuto, Sansão foi definido pela redenção, mas por meio da história dele, por meio da fé que ele teve mesmo no final, por meio da história onde ele errou no tempo onde cada um fazia o que queria. Talvez ele não teve o ensinamento que você teve, talvez ele não frequentou a igreja que você frequentou, não teve mentores que você teve, não teve a Bíblia escrita que você tem a oportunidade de ter, mas por meio dessas histórias, por meio de homens como Sansão, imperfeitos como eu e você, a sua fé é aperfeiçoada. Você é chamado para a grandeza, você abraça o seu destino, você recebe a cura, você vence a distração da sua fraqueza, você sai do meio da dor e você é incluído na história que Deus está escrevendo nos dias de hoje. É uma história só, é uma história só, e é com você e é para você. Amém? É com você. Se você puder guardar uma frase de hoje, eu quero te dizer uma coisa: não fique dando bobeira, não fique perdido na vida. Deus te chamou para a grandeza. Fala: Senhor, eu faço parte, eu não fico no meio do caminho, eu não fico no meio da bagunça, porque no meio da minha bagunça Deus é Deus e Ele me tira de lá. Deus te chamou para a grandeza. Não fique perdido no meio do caminho. Seu futuro é extraordinário. Around that doesn't have TV coverage of the scene.